Olá, minha gente, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais um podcast Papo de Redação. Hoje, quarta-feira, dia 22 de maio, há exato um ano, a gente exibia aqui, colocava no ar a primeira edição do Papo de Redação na Rádio Folha FM 100.3 e é um prazer para você, para a gente ter você como a sua companhia aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, no Grupo Folha. E aproveito para incentivar você a participar conosco, enviando seu comentário para o 999715300, para você enviar suas sugestões de pautas, de matérias para o nosso podcast e para o nosso Grupo Folha, né? E o espaço está sempre aberto para você interagir conosco. Aqui o foco é a informação, minha gente. Hoje nós vamos falar aqui sobre a visita do ministro Camilo Santana, da Educação, aqui em Roraima. Amanhã ele vai estar aqui e vamos já mostrar para vocês aqui o que ele vai fazer aqui no estado. Tem também notícias policiais aí, falando inclusive de operações da Polícia Civil, com apreensão de drogas, né, contra abusadores também, e ainda o salvamento de uma mulher que estava sendo arrastada pela correnteza no Rio Branco. E também, minha gente, tem aqui notícias sobre a situação de indígenas Yanomami, que montaram acampamentos improvisados e aí estão vivendo em situação de vulnerabilidade social, o que é lamentável. Já a gente fala sobre isso, inclusive anunciar aqui a presença da Dina Vieira, editora-chefe do nosso jornal. Seja muito bem-vinda, Dina. Obrigada, Já Lucas. você vai falar sobre isso. Tá ok. Vamos lá. Então, a gente falando aqui de assuntos federais, né? Nesse podcast que completa um ano hoje, né? O foco é a informação e a informação primeira que a gente passa aqui é a visita do ministro da Educação, Camilo Santana, que vai fazer o lançamento regional do PED Meia, que é o programa de financiamento um programa federal de poupança do ensino médio, né? O evento vai ser nessa quinta-feira, dia 23, às 9 da manhã, no Centro Amazônico de Fronteiras da Universidade Federal de Roraima, aqui em Boa Vista. E na cerimônia também vai contar com o governador Antônio Denário, e o Camilo Santana vai detalhar os critérios e as formas de acesso e permanência no programa para os estudantes matriculados no ensino médio público roraimense. Cada aluno que seguir todos os requisitos durante a conclusão do ensino médio vai acumular R$ 9.200 em benefícios. Lembrando que em todo o Brasil, esse programa vai beneficiar mais de 2,5 milhões de estudantes. O projeto vai custar mais de 7 bilhões de reais, oriundos de um fundo privado da Caixa Econômica Federal. O PED Meia pretende promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público, reduzindo assim as taxas de retenção, abandono e evasão, contribuindo para a inclusão social, o desenvolvimento humano e a mobilidade social. E aí, o Camilo Santana também vai estar à tarde para fazer aí a assinatura do contrato de gestão especial entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a IBSER, e a Universidade Federal de Roraima, entidades vinculadas à pasta, para poder gerir aí o novo Hospital Universitário de Roraima. Vai participar dessa cerimônia que está marcada aí no Salão Nobre do Campus Paricarana, na UFRR, às 2h30 da tarde, horário local, e que também vai contar aí com o reitor da Universidade, Geraldo Tissanelli, o governador de Roraima, Antônio Denário, e o presidente da IBSER, que é o Arthur Chioro. Então, qualquer novidade, acompanhe a nossa programação aqui da Rádio Folha e também no nosso portal folhabv.com.br. Então, Dina Vieira está aqui comigo, como já tinha anunciado, né, Dina? E a gente quer saber aqui como é que está a situação de alguns indígenas Yanomami, né, que a gente tem visto, na verdade, várias cenas nesses últimos meses, anos, né? Na verdade, anos, né, em que os Yanomamis aí têm buscado aí morar na rua aqui em Roraima. Sim. E a gente tem informações aí uma matéria que a gente fez hoje de manhã, né? Isso. E falamos exatamente sobre essa situação. É um caso, né, recorrente, a gente já tem anos que a gente vem, né, batendo nesse problema, que é aí os indígenas que estão nas ruas aqui em Boa Vista, né, eles vivem ali em grupos, se acomodam em alguns locais e
com o problema do alcoolismo, né? Sim. A gente já noticiou mortes, né? Uma vez um rapaz um assassino passou atirando, né? Matou, né, pessoas lá. Já teve acidente de trânsito onde uma indígena morreu, né? Então, assim, são vários casos, né, que a gente já noticiou a respeito disso. E hoje, né, mais uma vez, a gente logo cedo recebeu aí um pedido, né, até de socorro de o dono de um clube, que ele, segundo ele, por trás do clube dele, fica, né, tem uma ocupação desses indígenas, né? E aí ele estava pedindo, assim, pra gente que a gente fizesse essa matéria para mostrar um pouco, para pedir uma resposta, né, da FUNAI, de quem aí é o responsável, para que levasse esses indígenas de volta para suas comunidades. Esse grupo, são 2 grupos, né? Na verdade, estão ali, um perto da feira do produtor, ali por trás da feira do produtor, e o outro ali no bairro Aeroporto, quase em frente ao shopping ali, né? Então, a nossa equipe foi até lá, né, e verificou ali a presença de adultos, crianças, idosos, inclusive uma mulher que estava machucada no rosto, né? A Nilzete ainda fez uma foto que mostra assim, o rosto dela machucado, né? Porque tem um problema muito grande do alcoolismo, né? Das brigas ali entre eles mesmo também, que a gente também já noticiou, em Mucajaí também aconteceu já alguns casos como esse, né? Tinha uma criança, inclusive, segundo a repórter, que é a matéria da Camila Salustiano, né? A Camila disse que uma criança com desnutrição severa, né? Então, entre eles, porque eles também vivem, né, comem, acho que com a ajuda das pessoas, não tem, né, uma alimentação correta. Então, a gente entrou em contato com a FUNAI, que se manifestou, né, informando que está ciente da situação e acompanha o caso por meio da Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami e Ecuana. Elaine Rodrigues Maciel, que é a coordenadora da organização, disse que os indígenas em situação de rua são da região do Ajarani, na terra indígena Yanomami, né? Eles disseram que estão providenciando aí veículos para levá-los de volta para a comunidade, que estão organizando a logística, porque são muitos. Eles já haviam sido transportados, segundo ela, e voltaram, porque uma criança foi removida para tratamento de saúde e eles sempre andam em grupo, né? Então, se vem uma família, uma mãe com uma criança, eles vêm também. Toda vez que, segundo ela, toda vez que alguém precisa de tratamento, todo o grupo vem para Boa Vista, por isso a logística demora, afirmou aí a coordenadora. Sim, pois é, né? A gente, eu até tô surpreso, Dina, nos detalhes aqui que você apresentou, que foi a resposta da FUNAI, que nesses últimos anos a gente não tinha uma resposta da FUNAI. É verdade, é muito raro. Eu acho que como estão em processo de resolver nesse momento, então eles responderam. Acho que quando eles não estão ainda, aí eles preferem não falar quando não se tem aí uma resposta plausível. Pois é, porque eu particularmente já fiz matérias parecidas nesse sentido aí, procurei saber a situação, procurei a FUNAI nos anos anteriores e não conseguia. Você tinha que mandar um e-mail aí para Brasília, né, que é a sede da FUNAI, aí, enfim, tá nesse processo de reestruturação, inclusive já teve concurso, né, acho que já teve um concurso, inclusive, da FUNAI, aí vai ter essa reestruturação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que estava realmente precisando. E a nota chegou bem rápido, então, né, que bom que a FUNAI aí tá com certeza conseguindo dar essa resposta, né, porque a sociedade quer isso, a gente apresenta o problema, a gente quer saber aí se vai ter a solução, né, porque muita gente a gente fica preocupado aí com a situação, são crianças, né, são pessoas que estão aí vivendo numa situação de total abandono, né. Com certeza, pessoas totalmente inocentes muitas das vezes, porque, gente, a gente estava passando por esse problema de garimpo aí, ainda estamos enfrentando essa situação, né? O governo federal tem feito essas ações aí de desintrusão das áreas indígenas e eles têm sido afetados muito, e inclusive uma das razões para eles estarem aqui na cidade buscando alimentos, buscando água, enfim, é exatamente essa situação do garimpo, que a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível, né? Para que eles também não fiquem desamparados, até porque eles precisam diretamente se alimentar e beber água dessa fonte, né, Dina? Então é um problema muito sério, que é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é só poder apontar que os indígenas estão aí em situação de vulnerabilidade social nas nossas ruas aqui de Boa Vista, mas também que a gente tem que entender de uma forma mais ampliada esse problema, essa mazela social. É um abismo muito grande, né, gente, que a gente está vendo aqui, a gente está vivendo aqui em Roraima. Obrigado, Dina, pelas informações, pelas notícias e até
uma próxima aqui no nosso podcast. Obrigada, até a próxima e parabéns aí pelo 1 ano do podcast, que venham muito mais. Com certeza, valeu demais, Gina. Vamos continuar o nosso podcast aqui para falar de notícias policiais e com ela, Marília Mesquita. Seja muito bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso Papo de Redação. Uma edição especial, né, Lucas Luquezzi? 1 ano de Papo de Redação, como passou rápido. Pois é, passou muito rápido, Marília. Você foi uma pessoa muito presente aqui nesse 1 ano e eu agradeço, né? Aproveito para agradecer também, sempre à sua disposição aqui, sempre no nosso podcast, hein, Marília? Eu que agradeço o convite. Pode chamar que a gente vem sim, toda hora. Com certeza. E esse podcast, inclusive... foi uma escola para mim como apresentador, foi uma escola para Marília também, não só como repórter, mas também como apresentadora, que daqui saiu, a gente descobriu um grande talento, né, Marília? Que foi, você virou apresentadora, apresentando aqui as notícias também, as suas notícias de polícia, e também acabou ganhando o podcast, né? Sim, daqui foi uma escola, né? Toda Com certeza. oportunidade que a gente tem de falar sobre o nosso trabalho, aprender coisas novas, é uma oportunidade única. Com certeza. E o Papo de Redação me presenteou aí com o Nem Te Conto, que apresento com a Raíza. Então, eu só tenho a agradecer de verdade, assim, pela confiança de participar do Papo de Redação, que é o xodozinho aqui da nossa casa, e falar também das notícias de polícia para deixar a população mais informada. Pois é, Marília, inclusive, acho que apresentou 1 ou 2 programas, uma oportunidade aí me substituiu, e também agora vamos aí ao que interessa, né, que são as notícias, né, como eu abri aqui a edição, falei que o foco é a informação. A gente poderia, quem sabe, a gente poder mudar o nosso formato aqui de hoje, mas o nosso compromisso é com você, é com a informação e vamos ao que interessa, né? Inclusive aí, Marília e pessoal que está ouvindo a gente, assistindo aí pelas nossas redes sociais, teve a notícia aqui de que a polícia encontrou 70 quilos de drogas em um carro abandonado na região do Água Boa. Marília, quais são as informações? Lucas, essa apreensão foi efetuada aí após uma denúncia anônima à Polícia Civil de Roraima, que, por meio das equipes da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes e o Departamento de Narcóticos, resultou aí na apreensão de 70 quilos de skunk, considerada aí a super maconha. Sim. E essa apreensão aconteceu em uma chácara localizada às margens do Igarapé Água Boa, na zona rural de Boa Vista, na tarde dessa terça-feira, dia 21. Em uma ação coordenada, por volta das 12 horas de ontem, os policiais se dirigiram ao local, interceptando a carga de drogas ocultada dentro de um veículo HB20. Segundo informações fornecidas pelo caseiro da propriedade, o veículo estava estacionado no sítio há cerca de 1 semana, sem que houvesse maiores indícios de sua origem ou propósito. 2 pessoas chegaram aqui e abandonaram o veículo, não os conheço, visto que o sítio recebe muitos visitantes devido ao balneário local. No entanto, o que mais me intrigou foi a visita de um carro noite passada. Nenhum indivíduo desembarcou, apenas pararam e partiram, declarou aí o caseiro. Muito bem. E a gente continua aqui falando de Polícia Civil, porque teve uma operação que cumpriu aí 11 mandados de prisão contra abusadores de crianças e adolescentes. É o mal que precisa ser combatido na mais profunda raiz, né, Marília? Isso mesmo, Lucas. É a Operação Caminhos Seguros da Polícia Civil de Roraima e foram cumpridos aí 11 mandados de prisão contra esses estupradores, que eu vou utilizar esse termo. Sim. E essa ação ela iniciou no dia 2 de maio e encerrou aí nessa segunda-feira, dia 20. Essa é uma operação nacional que foi desencadeada aí em todo o país e ela foi coordenada aí por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e foi lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em alusão ao Maio Laranja. De acordo com informações prestadas pela delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Jaira Farias, dos 11 mandados de prisão, 5 foram cumpridos em Boa Vista e 2 pela equipe da Delegacia de Normandia. Desses, 4 ainda não foram cumpridos e as diligências continuam para localizar e prender os envolvidos. A equipe da DPCA
cumpriu também o mandado de busca e apreensão, instaurou 20 inquéritos policiais por portaria. Além disso, 17 inquéritos tiveram as investigações finalizadas e os relatórios encaminhados à Justiça. O Maio Laranja e a campanha é alusiva ao dia 18 de maio, que combate o abuso e a exploração sexual infantil no Brasil. Pois é, inclusive, lembrando que nessa semana a gente noticiou aqui que uma operação da Polícia Federal, ela teve como alvo uma pessoa que estava vendendo materiais de pornografia, na verdade materiais de abuso sexual infantil. É uma coisa, é uma praga que realmente a gente precisa combater com todas as nossas forças, né? E aí a Polícia Civil, a Polícia Federal tem feito esse trabalho brilhante aí de combater esses crimes. E para fechar aqui, a Marília tem uma excelente notícia, né? Na verdade, foi um susto, né? Eu imagino o desespero de uma pessoa que está no meio de um rio branco, rio perigoso como o Rio Branco, sendo arrastada pela correnteza, longe, completamente longe aí da margem do rio, sem poder se salvar, de colocar a mão em alguma árvore para poder se salvar, se segurar. E essa mulher, hoje, ela nasceu de novo, né, Marília? Aconteceu um caso hoje inusitado, mas que teve um final muito feliz hoje, né, no Rio Branco, né, Marília? Isso. Foi uma mulher aí de cerca de 20 a 30 anos de idade, e ela foi resgatada aí por bombeiros militares. E a gente fala que os bombeiros, eles são verdadeiros heróis, são Sim. verdadeiros anjos, e os que salvaram essa mulher foram o primeiro sargento Godoy, o segundo sargento José e o segundo tenente Onofre, que resgataram essa mulher. Então, parabéns aí a esses militares envolvidos, que não são militares, não são bombeiros, são verdadeiros anjos, porque tem que ter coragem para se jogar ali no rio, numa correnteza, para salvar aquela vida. Tudo bem que a gente sabe que eles têm um preparo, só que tem que ter coragem. É claro. E esse caso aconteceu aí na manhã desta quarta-feira, dia 22, lá no Rio Branco, e tem um vídeo lá que você pode conferir na nossa matéria do momento do resgate. Então, como foi que aconteceu tudo isso? A vítima, ela foi avistada por populares que acionaram a central de operação do Corpo de Bombeiros por volta das 11h40 da manhã, e de acordo com informações repassadas pelo solicitante, que se encontrava em um hotel às margens do rio, a pessoa estava boiando na água e gritava por socorro. A solicitante achou que se tratava de uma criança. Os bombeiros foram acionados imediatamente. O primeiro sargento Godoy, que se encontra de serviço na Companhia de Busca e Salvamento, acessou o rio nadando. Logo mais à frente, o segundo sargento José iniciou as buscas com jet ski, e na região próxima à Ponte dos Macuxis, o segundo tenente Onofre e o sargento Cleuton, desculpa, sargento, esqueci do senhor, pegaram uma embarcação de um popular e entraram no rio, onde a vítima foi avistada, já praticamente sem forças. Ela foi salva com o auxílio de uma boia e foi colocada na embarcação. Em seguida, ela recebeu o primeiro atendimento da equipe do resgate e foi levada ao Hospital Geral de Roraima com vida, porém desorientada. Então, apesar do susto, tivemos aí uma ótima notícia que uma mulher foi salva. Ontem nós noticiamos aqui que uma criança de 2 anos, ela infelizmente morreu afogada. E hoje a gente noticia aí que uma mulher foi resgatada com vida do Rio Branco, que é algo quase inédito, que a gente sabe que quem se afoga ali, infelizmente, não volta para contar a história, né? Não volta vivo. E essa mulher agora tem uma história de superação para contar e 4 bombeiros aí para ela agradecer, porque realmente foram verdadeiros anjos na vida dessa mulher. E o lema deles é vidas alheias, riquezas salvas. Então, parabéns aí a todos os bombeiros envolvidos nessa ocorrência. Não só esses, mas todos os bombeiros militares também. Tem os bombeiros aqui de Roraima que estão lá no Rio Grande do Sul. Então, verdadeiros heróis. Com certeza, verdadeiros heróis. Tem todo o nosso reconhecimento. Eu tenho certeza que o poder público, seja a Câmara Municipal, seja a Assembleia Legislativa, ou o próprio governo, vão
eles têm essa função também de reconhecer o trabalho belíssimo que esses heróis, né, fazem pela nossa sociedade e vão com certeza dar alguma honraria para oficializar esse reconhecimento da sociedade roraimense pelo gesto de bravura, né? Se enfiar no meio de um rio perigoso como o Rio Branco não é para amador, não é para qualquer pessoa. Realmente a gente mostrou aí o preparo dessa equipe de bombeiros aí para salvar essa mulher que poderia ser uma notícia trágica hoje, mas graças a Deus ela foi salva, ganhou uma nova chance. Parabéns a todos os envolvidos aí que conseguiram salvar essa mulher. E obrigado, Marília, por... E além disso, desculpa te cortar, mas hoje é um momento histórico que eu não falei de notícia ruim. Só notícia ruim. Também tem uma história boa. Vai chover hoje. Se chover é porque eu falei de uma história boa nesse podcast. Com certeza, né? É como eu sempre falo todo dia, né, Marília? Eu espero que a gente volte com boas notícias aqui. Porque a editoria de polícia não é só notícia ruim, né, gente? A gente tem notícia de prisão. Isso é uma notícia boa. Isso é uma notícia boa. Uma notícia boa, assim, dependendo da situação também, né? Porque às vezes tem uma prisão de uma pessoa que cometeu um crime gravíssimo e ela não é uma notícia 100% boa, né? Mas, tipo, tem notícias 100% boas, assim, excelentes como essa do salvamento. E aí essa mulher com certeza vai se recuperar bem e quem sabe até, já fica até o convite para ela poder contar a sua história aqui no Papo de Redação. A gente não sabe ainda quem é essa mulher, mas que ela já fica o convite estendido para essa mulher participar do nosso podcast. Quando ela ficar tudo bem, ficar recuperada, a gente vai ter o maior prazer de ver o testemunho, né? De uma pessoa que no meio do Rio Branco, como é que é estar lá no meio do Rio Branco, nesse desespero todo? Meu Deus, imagina assim, o que passa na cabeça de uma pessoa como essa, né, Marília? Sim, eu imagino o desespero, né? Porque você grita por socorro e quem é que vai entrar na água para te salvar? Então, realmente é uma situação muito difícil, muito desesperadora mesmo. E fica aquele alerta, né, gente? Os rios estão enchendo. Mais uma vez, a gente volta a falar aqui. Não entrem na água, a água não tem cabelo, os rios estão enchendo, então todo cuidado é pouco, principalmente com crianças. Nós registramos aqui vários óbitos envolvendo crianças no Rio Branco, foram finais de semana seguidos, e aí uma mulher se afoga, graças a Deus que foi salva, mas o pior poderia ter acontecido. Então, mais uma vez, a gente faz esse alerta para se você vai à praia, vai entrar na água, todo cuidado é pouco. Claro que eu quero reconhecer também aqui a pessoa que chamou imediatamente o Corpo de Bombeiros, né? Tava lá no hotel, não sei o que estava fazendo, não sei se estava só admirando a vista do Rio Branco, e aí de repente vê uma situação como essa, que é o que realmente a gente deve fazer. Quando a gente está vendo uma vida sendo engolida por um rio, a gente tem que chamar o Corpo de Bombeiros. Se a gente não pode salvar, a gente tem que chamar quem pode salvar. Então fez o certo, né? Chamou aí o 193. 193, gente. Caso de afogamento, em caso de salvamento, qualquer situação realmente de incêndio também, né? O Corpo de Bombeiros está aí para isso, para realmente salvar vidas, e toda a nossa admiração para uma instituição tão respeitada na nossa sociedade roraimense e, claro, na nossa sociedade brasileira. Obrigado, Marília, pelas informações e por participar desse podcast histórico que está fazendo hoje 1 ano de exibição aqui no Grupo Folha. Tchau, Lucas. Tchau para você que está nos acompanhando e até a próxima. Ai, Lucas, e parabéns pelo podcast, que continue aí, que seja o primeiro ano de muitos outros e pode contar comigo. Pois é, agradecimento aqui a Marília Mesquita, né, por prestigiar sempre a gente aqui com notícias, apesar de pesadas muitas das vezes, a maioria das vezes, mas ela sempre tem uma notícia muito boa para dar aqui pra gente, né? E é um prazer estar aqui nesse 1 ano no nosso podcast Papo de Redação. Hoje é dia 22 de maio, é exatamente o dia em que eu completo 11 anos de exercício efetivo da profissão de jornalista. Então, muito obrigado também pela confiança no nosso trabalho. São 11 anos aí construindo uma carreira que, graças a Deus, tem sido reconhecida, mesmo que timidamente, pela sociedade roraimense, né? Mas agradeço demais pelo carinho, né? Pelo apoio e também pelo reconhecimento que o podcast Papo de Redação tem tido na nossa sociedade, onde eu passo, as pessoas falam, cara, eu te ouvi, eu te assisti, né? Enfim, e é sempre muito bom ter esse contato direto. Inclusive, deixar a minha rede social, @lucasluquezzi, LUCKEZE, porque tem gente que
quer ter esse contato direto com a gente, né? Quer mandar sugestões de matérias, de entrevistas diretamente para o apresentador, então quero deixar o meu Instagram aberto para você enviar sua mensagem, né, elogiosa também, que a gente vai ter o maior prazer de ler e também analisar a pauta que você manda para a gente. Agradecimento também especial a essa equipe que continua a mesma, a equipe técnica aqui do podcast Papo de Redação. Fabiano Lopes, o Riover Herrera, o John Hudson e o Aduan Figueiredo, esses caras brilhantes aqui que fazem esse podcast funcionar. E hoje não seria diferente, né? Agradecimentos a eles também por fazer esse podcast ir tão longe, né? Porque a Rádio Folha FM 100.3 ela vai tão longe que a gente não tem nem ideia. Vai até no exterior aí, na Venezuela, na Guiana, enfim. Sem contar na nossa internet, né, gente? O quanto de alcance que a gente tem Brasil afora, né? Em qualquer lugar desse planeta a gente pode ser ouvido e assistido na internet, graças à internet. E lembrar também, aproveitar aqui também para relembrar os momentos históricos aqui do nosso podcast, né? A gente entrevistou aí, e até hoje, para sempre vou ser lembrado por isso, né? Por ter entrevistado o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O pessoal que me aborda, foi você, foi o cara que entrevistou o Bolsonaro? Foi eu mesmo. E aí, assim, independente do presidente da República que seja, a gente tem o maior prazer, né, de poder ser lembrado por isso, né? Por a gente ter entrevistado uma pessoa notável na sociedade, uma pessoa que ocupou o maior cargo que existe no Brasil. Teve também entrevistas com políticos, né? Pessoas, outros políticos, na verdade, com pessoas comuns, né? Eu lembro aqui do Valdene também, que foi aquele ciclista que viaja o Brasil todo. Eu lembro que foi uma entrevista muito marcante, né? Que a gente teve com ele. Ele viaja o Brasil todo de bicicleta, né? E é reconhecido, inclusive, como um dos recordistas, o recordista brasileiro, né? A volta mais rápida pelo Brasil de bicicleta sobre 2 rodas. A gente entrevistou aqui a Vitória Almeida, né? A jogadora roraimense que joga lá no Braga de Portugal. Enfim, teve tantas outras entrevistas marcantes aqui no nosso podcast Papo de Redação, sem contar também em programas especiais, como foi o programa que marcou aí os 40 anos do Grupo Folha, da Folha de Boa Vista, em que a gente reuniu os nossos jornalistas aqui, os repórteres, os que fazem esse Grupo Folha funcionar, né, e levar a notícia para você, onde quer que você esteja, na internet, no rádio, né? É muito bom ter uma equipe e também um ambiente leve para fazer notícia e para fazer o melhor por você e para você. Então, minha gratidão especial a você que acompanha o nosso podcast e o nosso trabalho. Não só o nosso podcast, mas também todo o aparato de notícia aqui do nosso Grupo Folha. O meu muito obrigado. Então, encerro o Papo de Redação, convidando você a seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X, @FolhaBV. Tem também o nosso canal no YouTube, Folha BV, onde você pode se inscrever, ativar o sininho para poder acompanhar o nosso conteúdo audiovisual. E sem contar também as redes sociais da Rádio Folha BV, no Instagram e Folha FM 100.3 no Facebook. Muito obrigado, minha gente, e que esse podcast venha sempre pela frente, né, ter muitos anos de vida, né? Hoje é o episódio número 248 e foi muito bom completar esse primeiro ano e, se Deus quiser, vai durar muitos anos ainda aqui no Grupo Folha de Boa Vista. É o primeiro podcast do Grupo Folha e eu tenho o prazer de comandar o primeiro podcast do Grupo Folha. Muito obrigado, minha gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser.